Olá, meus amores, vamos lá, mais uma aula nesse ensino remoto de língua portuguesa, trazendo aí algumas regras de ortografia, de acentuação, que vai ajudar na parte gramatical, na aplicabilidade da construção do seu texto, tá certo? Das questões que forem aí disponíveis no Enem, no SSA. Então vamos lá, vamos estudar. Então, a primeira aí que a gente vai ver hoje é a questão da crase, tá certo? O que é a crase? Como é que se constrói a crase? Como é que se aplica a crase, professora? Primeiro a gente tem que saber que a crase é a junção do artigo a, da preposição a, com o artigo a, que vai juntar a crase, que vai dar esse acento diferencial chamado de acento grave, tá certo? Então, como é que eu aplico a crase? Primeiro eu tenho que saber dessa forma de preposição mais artigo, que vai juntar a crase com esse a craseado, com esse acento grave. Depois eu tenho que saber que ela vem antes de palavras femininas e nunca antes de palavras masculinas, tá certo? Os pronomes possessivos femininos vem com nomes próprios femininos, depois da preposição até, tá certo? Ela vem com termos que exigem essa preposição, quando eu digo fui à praia, tá certo? Ela vem com a troca da preposição da, tá certo? Quando eu digo assim, vou à praia. Então eu sei que tem crase, porque é uma palavra feminina, mas se eu fizer a troca desse verbo, volto da praia. Então, se eu usar esse da, também eu uso crase, tá certo? Na indicação de horas, certo? Usa crase. A única coisa em relação a números é na indicação de horas que se usa crase, tá certo? Se for o número não relacionado à hora, não usa crase, certo? Nas locuções femininas, as pressas, a medida que, a maneira que, a direita, a noite, tá certo? Usa crase. E a gente vai estudar também quando nunca usa crase, que é a questão de verbos, palavras repetidas, tá certo? Olha aqui, a crase. Eu gosto muito dessa imagem, até em sala de aula eu acho que eu já passei para vocês. Então, a crase é a contração de duas vogais, do artigo a mais a preposição, que vai juntar e vai aparecer o a craseado com o acento grave. Cuidado para não confundir, acento agudo e acento grave. Quando usa crase? Antes de palavras femininas, antes de numeral, que indique horas, antes de palavras que permitem a troca do ar por outra preposição, tá certo? Em expressões adverbiais, locuções prepositivas, tá certo? E quando nunca usa crase, professora? Antes de substantivos masculinos. Se eu disser assim, glória a Deus. Deus é um substantivo masculino, então esse a Deus não vai ter crase, tá certo? Antes de verbo, nunca use crase antes de verbo, tá certo? Antes de pronomes pessoais, tá certo? Ele, ela, nós, vós, eles ou elas. Entre palavras repetidas, dia a dia, passo a passo, não usa crase. Antes de nomes de cidades que não utilizem o artigo feminino, tá certo? Olha a dica aqui, ó. Vou à Patagônia. Faça a troca. Volto da Patagônia. Então, eu uso crase, tá certo? Se eu disser assim, ó, vou a Surubim. Vamos ver se eu uso crase. Vamos trocar por uma preposição masculina. Volto de Surubim. Então, eu não uso crase. Mas se eu disser assim, vou à Bahia. Então, volto da Bahia e não de Bahia. Então, esse a vai ter crase, porque eu troquei pela preposição feminina da, tá certo? Tudo que é feminino e que tiver essa troca, eu uso crase. Antes de palavra casa, quando tem significado do próprio lar, nunca usa. Antes da palavra terra, quando tem significado de solo, tá certo? Dicas aí de crase. Vamos aqui à questão dos porquês, que traz aí essa parte de grafia das palavras,
tá certo? Na questão dos desvios, que tanto eu corrijo nas redações, questão da competência 1 e da competência 4. Vamos lá. O porquê separado e sem acento é sempre numa pergunta, minha gente. Porquê separado e sem acento? Pergunta. Porquê junto e sem acento? Resposta. Porquê separado e com acento? Fim de frase, final de frase, tá certo? E o porquê junto com acento? Ele vem sempre com o artigo antecedendo, que é o artigo o, tá certo? Fazendo essa antecedência, tem função de substantivo. Vamos aos exemplos aqui, ó, do porquê separado sem acento. Por que você estuda? Uma pergunta, sempre usa uma pergunta. Por que junto? Resposta, sempre. Estudo porque quero passar. Ó, tô dando a resposta à minha pergunta. Por quê? Fim da frase, com acento. Vocês estudam por quê? Fim de frase, com acento. E o porquê junto e com acento é sempre um substantivo. Eu sei o porquê da sua dedicação. Ó, eu sei o porquê. Vem o artigo aí antecedendo. Então, todas as vezes que vier um artigo antecedendo, esse porquê vai ser sempre junto com acento, tá certo? E nada daquele clichê de dizer assim: ai, professora, eu não sei usar os porquês, então eu escrevo apenas um tipo de porquê. Nada disso, viu? Que vai perder ponto na competência 1 quando for escrever lá na redação. Vamos agora às mudanças nas regras de acentuação. Algumas mudanças práticas, né, que ainda a gente se encontra aí, com alguns desvios, e às vezes a gente vê as pessoas até nas redes sociais colocando, escrevendo, por não ter conhecimento dessas mudanças, não é? Então, não se usa mais o acento dos ditongos abertos. Aí vem a parte da fonologia. Lembra de fonologia? Fonema, ditongo, tritongo, hiato, tá certo? A questão de acentuar. O que é um ditongo? São as vogais juntas que não se separam. Aí tem o ditongo crescente, que é a vogal mais a semivogal, e o ditongo decrescente, que é a semivogal mais as vogais. E o que são semivogais, professora? É sempre o I e o U, tá certo? Então, ó, elas não se separam, tá certo? É o hiato que se separa. E o tritongo são as três vogais juntas, que é a vogal, a semivogal e a vogal, tá certo? Então, vamos lá. São paroxítonos, ó, E e O, das palavras paroxítonas, aí vem aí a sílaba tônica, aparecendo aí nessa classificação da acentuação, paroxítonas, oxítonas e proparoxítonas, só para a gente relembrar. Oxítonas é a última sílaba tônica, paroxítona a penúltima sílaba e a proparoxítona a antepenúltima. Lembrando que todas as proparoxítonas são acentuadas. Tá certo? Aí vem aí, ó, como era e como fica agora. Vamos para algumas palavras que a gente usa no dia a dia e que às vezes as pessoas não sabem que essa regra mudou, como estreia, geleia, jiboia. Professora, jiboia perdeu o acento, perdeu. Trata-se de um ditongo aberto, terminado, ó, terminado não, dentro dele aí, ó, com essa OI, então perdeu. Ideia, não tem mais acento, tá certo? Joia, paranoia, plateia, olha como é que fica essa lista aí. Eu tô pegando aquelas palavras que é mais do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, tá certo? Para vocês saberem que perderam o acento. Aí vem aqui, ó, atenção, essa regra é válida somente para as palavras paroxítonas, que é aquela que tem a penúltima sílaba acentuada. Então, papéis, heróis, troféu, troféus. Em março, saiu uma nota explicativa da ABL, da Associação Brasileira de Letras, tá certo? Que é quem cuida da nossa linguística do nosso país. Então, informando que em palavras paroxítonas terminadas em R, acentua-se o E e OI, como em Meyer, tá certo? Nas palavras paroxítonas não se usa mais o acento no I e no U tônicos, como era o caso de baiuca, bacaiúva, feiura, tá certo? Professor, e feiura era acentuado? Era sim, tá certo? Então, olha como é que fica agora, certo? Cuidado com essas regras de acentuação. Se a palavra for oxítono, que é a última sílaba tônica,
o I e o U estiverem em posição final, seguidos de S, o acento permanece, certo? Vamos aqui a quando não usa mais o acento que diferencia os pares. Lembra da preposição para, do verbo para? Então, ó, como era e como ficou. Não se usa mais essa acentuação. Ô professor, e agora, se não se usa mais, como é que eu vou discernir quando para é preposição e quando para faz referência ao verbo parar? Pelo contexto da oração. Olha só, ele para o carro, ele para o carro. Agora, se eu disser assim, escrevi uma carta para você, ele para o carro, esse para o carro é do verbo parar. Agora, quando eu digo ele escreveu uma carta para você, para é preposição. Tá vendo que eu consigo enxergar pelo contexto da oração, certo? Ele foi ao Polo Norte. Ele gosta de jogar polo. Esse gato tem pelos brancos, comi uma pera, tá certo? Aí vem aí, atenção, a permanência do acento diferencial em pôde, tá certo? Na terceira pessoa do singular. E pode na terceira pessoa do singular, do presente do indicativo, tá certo? Olha o exemplo. Ontem ele não pôde sair mais cedo, mas hoje ele pode. Tá vendo? Pôde tem um acento circunflexo para tornar a tonicidade da sílaba, tá certo? E pode é o verbo poder, né? Mas é uma sílaba átona e não tônica, tá certo? Então permanece esse acento diferencial. Olha o exemplo. Vou pôr o livro na estante que foi feita por mim. Olha a diferença aqui, ó. Vou pôr. Pôr aqui, morfologicamente falando, é verbo, porque eu vou pôr. Então você acentua, tá certo? Para ficar no sentido de colocar, eu vou colocar. E por mim aqui, ele é preposição, ok? E vem todas as particularidades que muitas pessoas confundem, muitos dos meus alunos confundem. A questão do plural de mantém, de tem, do singular, do plural, tá certo? E cometem muitos desvios na redação. Então, ele tem 2 carros. Quando eu digo ele tem 2 carros, né? Tá no singular aí, ó. Ele tem. Mas quando eu digo eles têm, eu acentuo, porque o plural é acentuado do verbo ter, tá certo? Ó, do mesmo jeito do verbo vem, do mesmo jeito do verbo mantém, do mesmo jeito do verbo convém, do verbo detém e do verbo intervém. Compreenderam? Vão acentuar quando vier o plural. No singular, não acentua, tá certo? Esses verbos. Aí vem algumas diquinhas aí gramaticais para a gente finalizar o nosso vídeo de acentuação, de ortografia, tá certo? Que tanto é cobrado na competência 1 dos textos aí. E também na nossa vida, quando a gente for escrever um texto, um artigo, não é? Então, vem algumas dicas aí, ó. Eu vou ler essas, tá certo? Mas eu vou dar incumbência para vocês em casa ler, para vocês estudarem, para vocês notificarem aí no caderninho de vocês, porque tem coisas que a gente fala e que na regra gramatical ela implica como errada. Então, o encontro será 12:30 e não 12:30, tá certo? Comprei o papel para eu embrulhar o presente, não é para mim embrulhar, tá certo? Mim, o verbo não se conjuga, tá certo? Então, comprei o papel para eu embrulhar. É 1 hora aqui, mas lá são 5 horas. Hoje ela acordou meio indisposta, não é ela acordou meia, tá certo? É meio. Paguei a televisão à vista e o fogão a prazo. Seja esperto e esteja atento ao que ele ensinar. Ela não quis falar comigo. O termômetro marcou o grau. E tem muitas outras dicas nos outros slides, ó, cheio de diquinhas, tá certo? Que vocês vão ler, que vocês vão estudar em casa para ver como é que se aplica, tá certo? São dicas de frases e orações do dia a dia, tá certo? Beijos, até a próxima aula, bom estudo!